Normalmente eu divido em duplas, mas aqui eu acho que não vai dar certo para fazer isso, então eu vou pedir a resposta às perguntas que eu fizer para vocês, que vocês respondam ali no chat. Vocês sabem usar isso, não sabem? Então vai ali no chat e aí responde. Por exemplo, eu vou começar perguntando para você, em uma palavra, como você definiria essa sua última semana? Em uma palavra. Aí você escreve ali, bem rapidinho, só para nós interagirmos aqui e saber como é que tem andado as coisas aí na sua vida. Produtiva, luta. Ali escrevendo ali do lado, a gente vai acompanhando. Luta também. O Maicon falou produtiva, o Marcos falou de luta, a Lurdeni também de luta. Mais alguém conseguem colocar ali em uma palavra como tem sido essa sua semana? Eu não sei usar o chat, não. Eu imagino que um outro não vai conseguir. Ok, não vai, talvez nem todos consigam responder. Assim nós enfrentamos, não é? Às vezes estamos em situação melhor, como no caso do Maicon ali, disse que a semana tem sido produtiva, às vezes nós estamos em meio a lutas mesmo, dificuldades, mas a certeza, e alguém mencionou aí nos momentos de oração, é que nós temos um Deus conosco, né, que é todo-poderoso e que nos aceita, né, e nos convida para estar com Ele. Eu não sei como ou quando é que você se sente mais confortável diante de Deus. Até eu gostaria de ouvir, mas eu vejo que o tempo aqui vai ficar bem escasso, então eu vou avançando aqui. Quando é que você se sente mais confortável diante de Jesus? Às vezes, a gente pensa que tem que estar em determinada condição para ir a Jesus. Talvez nós pensemos que temos que ser positivos, felizes, responsáveis ou até mesmo limpos. Mas hoje, nesse primeiro tema dos 7 princípios bíblicos do discipulado, nós vamos explorar o que significa vir a Jesus sem mudar nada primeiro. Então nós já oramos, mas eu queria, mais uma vez, convidar o Espírito Santo para ser o nosso professor e para aplicar esses princípios, essas verdades ao nosso coração. Então, se você puder fechar os olhos e me acompanhar nessa prece, vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus acessível e está conosco aqui agora, porque essa é a promessa de tua palavra, onde 2 ou 3 se reúnem em teu nome, o Senhor ali está. Então, muito obrigado por tua companhia e pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender e aplique ao nosso coração a tua palavra nesse dia e nessa semana de um modo especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, você conhece a passagem de Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus faz um convite à humanidade. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse é um convite que Jesus estende a toda a humanidade e nós precisamos atendê-lo e não procurar nos arrumar primeiro para depois ir a Jesus. Então, nós precisamos ir a Ele quando nós estamos, por exemplo, doentes e nos perguntamos por que Ele não intervém, quando nós estamos exaustos e não temos vontade de se importar com nada ou com ninguém, quando nós pecamos contra Deus ou contra as pessoas e nos sentimos envergonhados para nos aproximarmos do Imaculado Filho de Deus,
Enfim, qualquer que seja a maneira que nós estejamos, esse convite nos alcança e precisamos responder a ele. Então, devemos ir a ele quando estivermos desanimados e sentindo sozinhos, quando a escuridão nos envolver e talvez até nos sentirmos dominados pela depressão. Precisamos vir a ele quando estivermos com raiva porque ele não apareceu, não nos protegeu, quando os nossos pedidos de oração muitas vezes parecem ser respondidos com silêncio. Enfim, precisamos ir a ele em todas as circunstâncias. Toda e qualquer circunstância, nós devemos ir a ele. E você lembra também da promessa que ele fez, está lá em Hebreus 13, 5, onde ele diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, nessa manhã, se você está aqui, eu queria dizer que essa promessa é para você. Deus me chamou daqui do Rio Grande do Sul para falar a você nessa manhã, dizendo que essa promessa é para você. Portanto, acredite. E agora eu tenho uma pergunta, e essa eu queria que de repente, talvez umas 2 ou 3 pessoas pudessem responder mesmo audivelmente aqui, bem brevemente, em 1 ou 2 frases, para a gente poder avançar. A pergunta é: se Jesus voltasse essa noite, você iria para o céu? Por que sim ou por que não? Quem gostaria de responder aí, se expor um pouquinho e responder aí essa pergunta? Pastor, se ele voltasse hoje, à noite, eu iria. Porque se eu disser para você que eu não iria, eu estou duvidando do poder do meu Deus. Ok. Então, se ele voltasse hoje, eu iria. Glória a Deus, muito bom. Alguém mais? Pastor, eu também acho, né, eu tenho no meu coração que sim, eu iria. Porque, apesar de tanta luta nessa semana, mas é onde eu tenho mais me aproximado de Deus, né? Eu tenho sido mais fiel em tudo. No meu tempo com o Senhor, falado do Senhor para outras pessoas, e assim, na minha família também. Cada dia eu tenho me esforçado, estar mais perto do Senhor e mostrar a luz do Senhor. Amém, amém. Bom, seria que cada um pudesse responder, mas por causa do tempo, então nós precisamos ir a Jesus da maneira que nós estamos para termos a certeza da salvação. E quando nós vamos a Jesus, nós podemos saber também que nós vamos estar indo ao Pai, que nos dá a salvação em Jesus. Então, eu vou compartilhar agora algumas passagens, e aí eu peço que você seja pronto ali em abrir e ler, para nós vermos alguns passos que precisamos dar para experimentarmos essa certeza, essa segurança da salvação que Jesus nos oferece. Iniciando com Romanos 8, 38 e 39. Aí aquele que primeiro achar pode já fazer a leitura e assim a gente vai ganhando tempo. Romanos 8, versículo 38 e 39. Alguns passos que nos ajudam a termos segurança da salvação em Jesus. Pode falar? Pode. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, então essa passagem ela nos fala desse amor incondicional de Deus por nós, seres humanos. Então a gente precisa ter certeza de que nada nesse mundo, nem no mundo espiritual ao nosso redor, pode nos separar desse amor de Deus. Mesmo quando nós pecamos, cria-se sim uma barreira
entre nós e Deus, como nos diz o profeta Isaías, lá no capítulo 59 do seu livro, mas não nos separa do amor de Deus. Não existe nada no universo que possa nos separar do amor do nosso Deus. Essa é uma verdade que a gente precisa ter bem clara em nossa mente. Então, tenha certeza de que nada pode separar você do amor de Deus. Segunda verdade, para nos ajudar nesse entendimento, nessa compreensão, Romanos 3, 23 e 6, 23, só a primeira parte do 6, 23. O 3, 23 é bem curtinho, e depois a primeira parte do 6, 23, os dois falam na mesma direção. Quem pode ler agora? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Na verdade, era só a primeira parte que diz que o salário do pecado é a morte. E o 3, 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essas duas passagens apresentam uma realidade que é comum a todos os seres humanos. E nós precisamos também ter consciência dela, e é o fato de termos a certeza de que todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus para nos salvar. Não é por eu fazer isso ou fazer aquilo, por eu ser bonzinho, por eu ir à igreja, enfim. Nenhum de nós tem nenhum mérito, todos nós carecemos da glória de Deus, e porque todos pecamos, e o salário do pecado é a morte. Então, todos nós temos um problema. Enquanto nós não reconhecermos isso, nós não podemos usufruir aí da salvação que ele nos oferece. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o amor de Deus, nada pode nos separar desse amor. Em segundo lugar, nós vemos que todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus como nosso Salvador. E aí, agora sim, a segunda parte do Romanos 6, 23, que o Michael já leu, mas só a segunda parte agora dando ênfase, e Efésios 2, 8 e 9, para vermos esse terceiro aspecto aí dentro desses passos para nos garantir a salvação ofertada por Deus a nós. Segunda parte de Romanos 6, 23 e Efésios 2, 8 e 9. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, que presente grátis. Que presente, aliás, um presente ele sempre é grátis, né? Que presente Deus oferece a você e a mim. Nós podemos ter a certeza que Deus oferece a todos nós como um presente o dom da salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se é verdade que todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, a Bíblia também nos diz que nós não ficamos nessa condição porque Deus oferece, pela sua graça, pelo seu amor incondicional, pelo sacrifício de Jesus, ele oferece a vida eterna àqueles que quiserem, àqueles que nele creem, né? Então esse é o terceiro passo, que se nós vamos dando, nós podemos ter essa segurança, podemos ter essa certeza da salvação. E agora, essa próxima passagem é bem conhecida, você não precisa nem abrir a Bíblia, mas eu queria que alguém citasse ela, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja, a salvação nos é ofertada por Deus de graça, mas ela só é eficaz, ela se torna real na vida de todo aquele que nele crê.
Então tenha certeza de pedir ajuda a Deus para que você possa crer em Jesus como seu Salvador pessoal, crer numa maneira em que essa crença repercuta e impacte a sua vida e as suas ações. Então, o quarto passo é termos essa certeza de que Jesus é o nosso Salvador quando nós cremos nele, né? Quando nós depositamos essa fé naquilo que ele fez, na verdade foi a divindade se doa para a nossa salvação, né? E a gente pensa na entrega de um filho, talvez seria muito mais fácil a gente mesmo se entregar do que entregarmos um filho, né? E Romanos, Paulo também diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, esse sacrifício que a gente consegue compreender só numa pequena quantidade que vai ser objeto do nosso estudo durante toda a eternidade, ele traz salvação para aqueles que nele creem, né? Esse é o quarto aspecto dessa caminhada, desses passos que Deus nos mostra em sua palavra para nós termos a segurança, todos, de termos a salvação em Jesus dia após dia. Mas Apocalipse 3:20 tem uma outra passagem conhecida e que mostra mais um passo essencial também nessa certeza que Deus quer que você e eu tenhamos. Isso porque ele nos chama para irmos a ele e precisamos ir sempre da maneira como nós estamos pela fé. O que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então essa imagem de Jesus, ela é interessante, né? Ela enche o nosso coração de alegria por essa disposição dele entrar no nosso coração e fazer morada conosco. Por outro lado, você sabe, essa passagem está no contexto ali da igreja de Laodiceia, que é a igreja dos dias que nós estamos vivendo. E se Jesus está batendo a porta, isso significa que ele está do lado de fora. Então, cada um de nós precisa fazer essa avaliação e precisa dar esse passo e ter essa certeza, não é? De que ele está pronto para viver em nosso coração como um Salvador, dia após dia, manhã após manhã. Cada manhã, e no tema da semana que vem a gente vai explorar isso um pouquinho mais, a importância de nós abrirmos a porta do nosso coração, convidando Jesus para entrar nele e fazer nele morada. Então tenha certeza de que ele está pronto para viver em você. Esse é um dos maiores privilégios que nós temos enquanto cristãos. A habitação da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo em nós pela fé. A outra passagem é 1 João 9, bem conhecida para aqueles que dão estudos bíblicos. Então, quando nós convidamos Jesus para ser o nosso Salvador pessoal, ele entra em nosso coração imediatamente pela fé. E ele vem em sua justiça, pureza e perfeição, e nós vamos perceber como nunca antes que precisamos de Jesus para limpar o nosso coração. Então, o que Jesus faz quando nós confessamos os nossos pecados, que nos é dito lá em 1 João 1:9? Primeira carta de João, capítulo 1. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão. 1:9. Até agora é 1:9. Isso. Ah, não, 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, tenha certeza de que Jesus limpa o seu coração completamente. Mas tenha certeza e tenha consciência também que isso não é feito de forma instantânea. A nossa justificação, sim, a Bíblia diz, é que no momento que eu creio, eu sou justificado. Mas a nossa santificação, você deve saber, ela dura o período de uma vida inteira. Então Jesus está operando
a purificação, a limpeza do nosso coração, e por isso ele nos chama para confessarmos os nossos pecados, à medida que eles acabam acontecendo em nossa vida, nós não gostaríamos, mas graças a Deus nós não servimos mais ao pecado como escravos, como era antes da nossa aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, eventualmente, nós pecamos sim, mas quando isso acontece, Jesus nos chama para confessarmos a Ele, e Ele nos dá a garantia, a certeza de que Ele pode perdoar, purificar e limpar o nosso coração. Então, tenha certeza de que Ele limpa o seu coração completamente. E aí nós vamos para 1 João 5, bem aí pertinho, versículo 13. O que esse versículo nos diz, que nós podemos ter a certeza, nós podemos saber com certeza. 1 João 5,13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Ok. Então, vocês que creem no Filho de Deus, vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna. Se você ler um pouquinho ali atrás, no versículo 11 e 12 do mesmo capítulo, vai encontrar, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, tenha certeza de que Deus lhe dá a vida eterna, e você não precisa sentir nada, viu? Isso é importante porque hoje nós vivemos em tempos de uma religião emocional, de uma busca de êxtase espiritual, as pessoas querem sentir isso e aquilo, e na Bíblia nós vemos que a salvação, a aceitação da vida eterna em Cristo Jesus, ela é pela fé, não pelo sentimento. Então, se nós cremos, nós podemos ter essa segurança de que a vida eterna é nossa. Então, quando nós damos uma olhadinha para o Apocalipse, nós vemos ali em algumas passagens a reunião dos salvos. Eu queria que você contemplasse e lesse uma dessas reuniões lá no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9. Apocalipse 7, 9. Veja que vai falar de uma multidão incontável de salvos. O que diz ali? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ok, então uma visão dos resgatados, dos salvos, e eu posso lhe afirmar em nome de Deus, que a vontade de Deus é que você e eu estejamos incluídos nessa multidão muito em breve, quando ela se reunir diante do trono. Ele planejou isso para a sua vida, para a minha vida. Então, quando nós decidimos aceitar aquele primeiro convite, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né, quando nós vamos a Jesus, isso nos leva a viver em paz. Se por alguma razão a minha experiência espiritual, a minha jornada de fé não está me conduzindo a uma vida de paz, eu preciso observar, identificar, conversar talvez com cristãos mais maduros, mais experientes, para identificar o que está faltando, né? Porque Jesus disse lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, quando nós vamos a Jesus, a gente vai viver uma vida de paz. É esse o ideal dele para nós, mesmo em meio às tribulações, às crises, às enfermidades, aos abandonos da igreja, de pessoas que nós amamos, né, mas nós vamos viver em paz, confiantes no Senhor. E além da paz, queria que alguém lesse 1 Pedro 1, 8 e 9, nós vamos ver também que ir a Jesus como nosso Salvador pode ou vai nos levar a ter a sua alegria também, além de paz, alegria também. 1 Pedro, melhor dizendo, 1, 8 e 9. Quem pode ler?
A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, resultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Não sei se você consegue perceber a intensidade dessa alegria que o apóstolo fala ali, né? Mas essa é a experiência daqueles que andam com Jesus, daqueles que vão a Jesus. E eu repito, porque apesar desse primeiro princípio ser tão simples, tão básico, muitas pessoas pensam que precisam primeiro reformar a sua vida, precisam primeiro fazer isso ou aquilo para depois aceitarem e irem a Jesus. Nós devemos ir a Jesus da maneira como nós estamos. O convite é para você e para mim da maneira como nós estamos. Eu louvo ao Senhor, bendigo a Ele por vocês, né, que tem essa caminhada aí já há muitas semanas, há muitos meses, como um grupo buscando se encontrar, orar a Deus, indo a Ele, buscando o poder prometido para esses dias que nós estamos vivendo. O nosso Pai Celestial, Ele é o doador de todas as boas dádivas. Se você ler lá em Tiago 1,17, vai encontrar o apóstolo falando exatamente isso. Eu vou ler aqui essa passagem, Tiago 1, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todas, Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, a divindade, é a fonte de todas as coisas boas que nós podemos experimentar. Então, não existe uma decisão mais acertada para nós, senão aquela de nós atendermos esse convite e irmos a Jesus da maneira como nós estamos. Então, eu queria convidar você para praticar aí por um ou 2 minutos, né? Agora em grupo, mas individualmente também, para lermos novamente, em particular, agora na nossa Bíblia, Apocalipse 3:20, e depois de ler, convidar a Jesus para entrar em nosso coração como nosso Salvador. Então faça esse exercício aí, baseado naquilo que estamos estudando. O tema primeiro do discipulado é: venha a Jesus como você está. Esse é o mais básico, mais essencial. Então, leia Apocalipse 3:20 e depois de uma leitura silenciosa aí, responda a ele convidando-o para entrar no seu coração e fazer morada ali. Eu vou fazer o mesmo aqui também durante 1 ou 2 minutos. Faço uma pergunta agora, e eu queria ver a sua manifestação aí só com, se você aceitar, só com o levantar da sua mão, né? Quem
de nós aqui no grupo vai confiar a sua vida a Jesus como seu salvador pessoal, mais uma vez nessa manhã? Deixa eu ver as mãos aí. Ok, imagina aqueles que não estão aparecendo, estão também com as mãos levantadas. Essa deve ser a nossa resposta ao Senhor Jesus cada dia. E a nossa atitude, manhã após manhã, abrirmos a porta do nosso coração, convidando Ele para fazer morada. Então,